deste capítulo, capítulo 12 de Romanos, eu quero ler a partir do versículo 9. Versículo 9 até o versículo 21. A Bíblia que eu estou usando hoje, irmãos, ela é uma versão diferente. Na verdade, não tão diferente, é a Nova Almeida atualizada. Então, pode ser que tenha algumas palavras que está em divergência com a dos irmãos, tá bom? Mas diz assim o texto: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e é eu quem retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de beber, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmãos, a carta de Romanos é sem dúvida uma das maiores joias que nós temos da revelação bíblica, né? Esta carta é tida por alguns teólogos como a teologia sistemática do apóstolo Paulo. É interessante que Paulo, ele não planta essa igreja. Não foi ele quem plantou como as demais igrejas a qual ele escreve, as demais cartas a qual ele escreve. Mas ele tinha um desejo de ir à Espanha. Ele tinha um desejo de pregar o evangelho, porque naquela época a Espanha era os confins da terra. E Paulo tinha esse desejo de ir até lá, e no capítulo 15, no verso 24, você pode ver isso, como ele escreve com a intenção de passar por Roma, a fim de obter dele sustento, para poder pregar o evangelho lá na Espanha. Alguns estudiosos dizem que Paulo conseguiu ir à Espanha, nós não temos isso, o texto bíblico não nos revela, não nos trata acerca deste assunto, mas nós vemos essa intenção do apóstolo Paulo, que escreve para esta carta, e como todas as outras cartas do apóstolo Paulo, ele tem por base, primeiro, estabelecer a teologia, depois a prática. Essa é uma carta, como eu disse, tida por uma teologia robusta do apóstolo Paulo. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele mostra a realidade do ser humano sem Deus. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus, pois pecamos. O homem pecou e carece da glória de Deus, porque ele foi destituído. Então Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, revela essa condição nossa. Aliás, o capítulo 1 ali, depois se você puder dar uma lida, você vai ver que Paulo chega a dizer que o nosso pecado é tamanho que o homem, ele troca a Deus pela imagem humana. Então o homem faz de si mesmo um ídolo. A sua concupiscência carnal, os seus desejos pecaminosos, troca Deus por uma figura humana. Pois bem, capítulo 4 ao capítulo 5, Paulo então mostra a justificação. Nós somos agora justificados não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Uma justificação que não é ato nosso, não é nada em que nós temos de mérito, mas é o mérito de Cristo na cruz do Calvário. No capítulo 6 a 8, Paulo então vai falar sobre a realidade agora de uma vez santificados.
uma vez tornados justos, porque a justificação é um ato único que acontece no momento em que nós somos alcançados por Jesus. No momento em que o Espírito Santo quebra as barreiras do nosso coração e nós entendemos que somos amados por Cristo e nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, então nós somos justificados. Justificação é um ato único, acontece uma vez só. Mas depois começa um processo que é a santificação. E a santificação Paulo trata do capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos. Mostrando que agora nós, como regenerados, como cristãos, como servos e discípulos de Jesus, precisamos entender a nossa vida à luz daquilo que Cristo fez por nós. Vivendo de forma prática, vivendo de forma santificada, vivendo de forma a fim de evidenciar e de passar Cristo através da nossa vida. Capítulos 9 a capítulo 11, Paulo então vai falar sobre a eleição. Aliás, o capítulo 9 é um capítulo que nós, calvinistas, gostamos sempre de voltar a ele, porque fala da soberania de Deus na sua escolha ao ser humano. Como que Deus escolhe? É do coração dele, é da vontade dele. Mas ali Paulo está tratando também de um assunto acerca de que permeava sobre a cabeça de judeus a ideia de que por ser o povo judeu escolhido em Abraão, este povo era melhor do que os outros. Era o povo chamado, escolhido por Deus para a salvação. E Paulo está mostrando que Deus escolhe quem Ele quer, quem lhe apraz, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Bom, termina no capítulo 11, então, o que nós chamamos de ortodoxia, teologia doutrinária, a doutrina mesmo. Paulo usa 11 capítulos para expor o Evangelho, explicar o Evangelho, mostrar o Evangelho, as raízes do Evangelho, a condição do homem, aquilo que Cristo fez, como nós devemos viver. Então ele entra no capítulo 12, a fim de mostrar o que nós devemos fazer agora que entendemos a doutrina. Como nós vivemos a partir de agora. Então ele entra numa área que nós chamamos de ortopraxia, a doutrina ou a teologia prática. Então do capítulo 12 ao capítulo 15, Paulo vai mostrar isso. Vai mostrar como nós devemos viver à luz daquilo que nós entendemos sobre o Evangelho. Interessante, irmãos, que esta carta foi uma carta muito usada historicamente por grandes homens. Por exemplo, Dr. Martyn Lloyd-Jones, um grande pregador da Inglaterra, por 30 anos pastor da capela de Westminster, pregou por 11 anos consecutivos na carta aos Romanos. 11 anos ele pregou 372 sermãos, continuamente sobre essa carta. Agostinho de Hipona se converteu lendo sozinho, debaixo de uma árvore, Romanos 13:13. Quando ele viu o seu coração, o quão era pecaminoso, ele reconhece Deus, ele se converte a Jesus Cristo. Cristo o atrai. Martinho Lutero desencadeou a reforma protestante lendo Romanos capítulo 1 e versículos 17. O justo viverá pela fé. E ele entendeu que não era nada do que ele fazia que poderia o justificar, pois Cristo já havia feito tudo. Uma carta importante. Então, Paulo aqui agora, ao iniciar o capítulo 12, ele vai mostrar como nós vivemos à luz daquilo que nós entendemos da doutrina, do Evangelho. Como a nossa vida é vivida. E aí no capítulo 12, ele divide em 3 partes esse capítulo. A primeira parte, versículo 1 e versículo 2, ele fala da nova vida em Cristo. Que agora o nosso corpo deve ser usado como forma de adoração ao Senhor. Porque tinha-se a ideia que o corpo era ruim, uma ideia muitas vezes gnóstica, de que o corpo é matéria e matéria é ruim e matéria não serve. Então você faça o que você quiser com o seu corpo, o importante é a sua alma. E Paulo já começa combatendo isso, dizendo que o nosso corpo também deve ser oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele fala que aqui nos versos 1 e 2 do capítulo 12, começando, que nós começamos a nossa transformação pelo intelecto, pela mente, a forma de pensar. E isso se externaliza pela forma como vivemos. Por isso que ele fala que o nosso culto é racional. Nós
devemos estar conscientes de quem nós estamos adorando, como nós estamos adorando, como nós estamos louvando, como nós estamos falando com Deus. Então, do versículo 3 ao versículo 8 do capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais, mostrando essa diversidade, né? Diversidade, é isso? E vocês entenderam? Que tem no corpo de Cristo. Aliás, ele usa a imagem do corpo, mostrando que o dom, meus irmãos, não é para autopromoção, não é algo para nos engrandecer. Pelo contrário, os dons é para servir o corpo de Cristo, edificar o corpo de Cristo. O crente regenerado recebe dons a fim de trabalhar no corpo de Cristo. E aí nós chegamos então nos versículos 9 a 21 que nós lemos, onde Paulo vai elencar aqui algumas virtudes da vida cristã. Interessante que depois você ler na sua casa também com mais atenção, você vai ver que aqui, esse texto que nós lemos, do versículo 9 ao versículo 21, são vários imperativos que Paulo usa. Ele não dá sugestões, ele não dá dicas, ele dá imperativos, ou seja, ele dá ordens de como nós devemos viver a nossa vida, a fim de evidenciar o Evangelho de forma prática. E é sobre isso, irmãos, que eu queria destacar aqui. Como nós vivemos o Evangelho de forma prática. Como eu e você que entendemos a doutrina, que entendemos a teologia agora, pegamos esse conhecimento e o praticamos. Como o Evangelho, ele é vivido de forma prática na nossa vida. Como nós externalizamos isso, irmãos. Porque hoje, né, tem se tido aí um aumento substancial dos evangélicos. A nossa população tem tido aí aproximadamente 20%, se não me engano, se não me falha a memória, de evangélicos. Quase 40 a 50 milhões de evangélicos. Mas é interessante, irmãos, e aqui, é algo que veio na minha mente. Tem crescido o número de evangélicos, mas não tem crescido a forma de viver o Evangelho. É por isso que às vezes a gente olha para uma política e vê uma bancada que se diz evangélica, mas tão corrupta quanto as demais. É por isso que às vezes a gente olha pessoas que se dizem artistas evangélicos, mas que fazem coisas piores do que quem se diz não evangélico. Meu irmão, como nós vivemos o Evangelho na prática? Paulo vai nos dizer em primeiro lugar que nós vivemos o Evangelho na prática quando nós amamos aos outros sem hipocrisia. No versículo 9, Paulo diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Versículo 10, amem uns aos outros. Deem sempre, com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Olha que interessante, Paulo já começa destacando de forma imperativa o amor. Odeiem o mal, apeguem-se ao bem, amem sem hipocrisia. O amor deve ser sem hipocrisia. O que é a ideia de Paulo aqui, irmãos? Essa palavra hipocrisia, no original, é a ideia de máscara. Paulo está remontando a sua ideia ao que acontecia na sua época dos teatros, onde os artistas tinham várias máscaras para simbolizar aquilo que eles estavam interpretando. E Paulo está dizendo o seguinte, que o amor, a prática do Evangelho, vivenciada por aquele que se diz regenerado, que foi alcançado por Cristo, o amor que ele pratica é um amor sem máscara. É um amor não mascarado, é um amor não teatral, é um amor não falsificado, é um amor não de performance religiosa. Ou seja, aquele amor fingido, aquele amor de sorrisinho fingido, mas é um amor sem máscara. Paulo mostra que o amor não é apenas uma virtude, mas é o principal diferencial, ou que nos distingue de outras pessoas, irmãos. O cristão, ele é distinguido pela forma com que ele ama.
Aliás, o nosso Senhor Jesus até subiu a régua quando ele diz o seguinte: amem os vossos inimigos. Olha só. Então Paulo está mostrando, irmãos, que nós evidenciamos o Evangelho na prática quando nós amamos os outros sem hipocrisia. Aliás, em 1 Coríntios capítulo 13, aquele texto que muitas vezes você com certeza já ouviu em um casamento, Paulo vai dizer: você pode fazer todas as coisas, você pode colocar o seu corpo para ser queimado, você pode doar os seus bens, você pode ter todas as coisas, mas se você não tiver amor, isso não vale de nada. Aliás, no verso 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, maior é o amor. Olha só, irmãos, que interessante. Aliás, o amor não é um sentimento, né? O próprio Deus é amor. Amar, irmãos, é uma escolha. E nós amamos por quê? Porque isso é o diferencial de quem é o discípulo de Jesus. João 13:35, nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. A marca do discípulo de Jesus é o amor. A marca do discípulo de Jesus é porque ele evidencia o amor. O amor é a evidência visível de um discipulado invisível. É a forma como nós tratamos os outros, é a forma como nós amamos, um amor sem interesse. É isso que o mundo ensina hoje. Eu já disse aqui algumas vezes que nós temos hoje um mundo, um amor à base de troca, do network, do que você tem para me oferecer. Então aí eu posso te amar. O que o Diógenes tem para me oferecer? Então eu acho que eu vou estabelecer uma relação de amizade, de amor. É um amor por troca, é um amor enquanto recebe, é um amor que busca benefícios. Mas o amor cristão não funciona assim, meus irmãos. Porque nós amamos da mesma forma com que Cristo nos amou. Como Cristo nos amou, irmãos. Ele não olhou para nós e viu o que nós tínhamos para oferecer. Porque, meu irmão, o que nós temos a oferecer para Jesus? A não ser os nossos pecados. Mas na cruz do Calvário Ele olhou para nós e nos amou. É por isso que nós amamos sem hipocrisia. É por isso que nós amamos sem máscara. É por isso que nós amamos sem interesse. É por isso que o amor cristão é um amor abnegado. É um amor que não busca interesses. É um amor que ama porque entendeu que foi amado. É um amor que ama porque entendeu que Cristo nos amou sem olhar para nós e sem esperar nada em troca. É por isso que nós amamos, é por isso que nós nos entregamos, é por isso, irmãos, que a igreja do Senhor é essa beleza, esse corpo belo de pessoas que se sacrificam, de pessoas que vão para a obra missionária, de pessoas que doam a sua vida, de pessoas que doam os seus recursos, porque amam e entendem que foi amado por Cristo. Eu já disse aqui uma vez que, às vezes, nós vemos o amor do mundo como aquele vendedor de cotas de clube. Se você é um vendedor de cotas de clube, me perdoe, tá? Mas normalmente a gente tem muito mais disso quando a gente vai a alguma cidade turística, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ir em Foz do Iguaçu. E lá as pessoas querem vender alguma cota de algum clube para você, não é verdade? Então, uma vez eu e a Jéssica fomos pegos nessa. Ficamos quase 3 horas assistindo a apresentação. E aí estava tudo um amor. Estava tudo love. Até o momento que eu falei que eu não queria comprar. Aí azedou o caldo. O amor inverteu. O mundo é assim, irmãos. Enquanto tem algo para oferecer, ama. É por isso que nós temos visto tantos relacionamentos descartáveis. As pessoas entram num relacionamento, em um casamento, em uma relação de amizade, já pensando o que o outro tem para oferecer. E quando não tem mais nada para oferecer, quando já sugou tudo o que tinha, vai embora. Vira as costas, diz: agora eu quero ser feliz, eu vou seguir o meu coração. Mas quem disse essa frase, né, é atribuída essa frase, siga o seu coração, foi Satanás. Satanás disse isso para Eva. Satanás tentou induzir o nosso Senhor Jesus também nesse mesmo erro. Siga o seu coração. E aí nós temos um amor tão descartável. Mas o Paulo aqui, irmãos, nesse texto, ele vai nos convidar a olharmos de forma imperativa, ele vai nos dar uma ordem para amar sem hipocrisia. Como você tem amado? Como você, meu irmão, que está aqui nessa manhã, e quem sabe você que está nos acompanhando, tem estabelecido as suas relações?
tem pensado nos seus relacionamentos, tem pensado no seu amor, seja para o seu cônjuge, seja para o seu amigo. Como que você tem estabelecido o amor? Tem amado como Cristo te amou? Ou tem seguido os parâmetros e as diretrizes do amor mundano, do amor que o mundo dita, do amor que o mundo estabelece? Interessante, irmãos, que o segundo ponto aqui que Paulo vai estabelecer, a segunda evidência pela qual nós mostramos e vivenciamos o Evangelho é participar das necessidades dos santos. E eu gosto muito da linha de raciocínio do apóstolo Paulo, porque parece que ele sempre constrói uma progressão. Ele sempre vai subindo uma escadinha. Toda vez que eu leio algum texto assim que está de forma mais imperativa, pode perceber, Paulo estabelece uma fundação e aí é como se ele fosse subindo uma escadinha. Porque pense, ele falou agora no primeiro ponto que nós vimos, que nós devemos amar sem hipocrisia. Mas não fica só nas palavras, porque agora ele estabelece a forma prática com que nós evidenciamos o amor. E nós evidenciamos esse amor como? Participando das necessidades dos santos. Versículo 13, olha o que ele fala. Ajudem a suprir as necessidades uns dos outros. Ou as necessidades dos santos, perdão. Pratiquem a hospitalidade. Aí no verso 15 ele diz o seguinte: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. O que Paulo está mostrando aqui, irmãos? Que o amor não é somente falado. O amor não é somente dito, eu amo Diógenes. Mas eu não sei nada da vida do Diógenes. Eu não sei nada da família do Diógenes. Eu nem me preocupo em saber. Entende? Isso não é um amor. O amor, Paulo vai mostrar que ele é evidenciado quando nós participamos da vida do outro. Quando nós nos engajamos com o outro. A ideia aqui, irmãos, é uma comunhão prática. Ele usa uma palavra aqui que é a palavra koinonel, que é participar mesmo, essa ideia de se integrar, que aliás tem a sua raiz na palavra koinonia, que é a palavra comunhão. Estar junto. Ou seja, Paulo está mostrando aqui que nós evidenciamos o Evangelho na prática quando nós participamos, quando nós não somente dizemos, mas nós não apenas ajudamos de qualquer forma, mas nós nos envolvemos, nós entramos juntos, nós carregamos juntos, nós sofremos juntos, nós repartimos juntos. Isso é igreja, irmãos. É o que nós temos tentado insistentemente estabelecer na IPVO. A IPVO tem experimentado uma graça de Deus e um crescimento abençoado da parte de Deus. E que bom, irmãos, que bom termos 3 cultos no domingo. Mas tem irmãos que vêm no culto das 8 e não conhecem quem é do culto das 10, do culto das 19. E nos grupos de crescimento a gente tem tentado estabelecer essa comunhão, para a gente chorar junto, para a gente se alegrar junto. Você que já teve a oportunidade de participar, e eu te convido e te desafio hoje a vir no próximo Acordar a Alva, que é a semana que nós temos de oração, das 6 às 7 da manhã. É tão bonito, irmãos, tão gratificante quando nós começamos a segunda-feira e alguém coloca um pedido de oração. E quando chega na sexta, a pessoa fala: pastor, aquilo que eu pedi para orar na segunda, olha, Deus agiu. Ou quando não, irmãos, porque nem sempre. Mas nós ficamos mês após mês. Seu Manuel sempre nos lembra disso. Como que está fulano de tal que nós oramos? Como que está aquela criança? Como que está a pessoa? Que a gente faz uma lista. E é tão gratificante quando nós estamos aqui participando daquilo que Cristo tem feito no meio da igreja. Meu irmão, não seja somente um frequentador do culto. Eu tenho usado um termo recente, que eu tenho visto, tenho estudado sobre consumidor da fé. Tem crente que é só consumidor da fé. Vem no domingo, ouve uma palavra, vai embora e segue a vida. Não, meu irmão, não seja um consumidor da fé, seja um participante daquilo que Cristo tem feito na igreja, daquilo que Cristo tem realizado no meio do povo dele. Saiba do seu irmão que está do seu lado o
o que ele precisa, o motivo de oração. Chore com ele, ore com ela. Na terça-feira, lá no nosso Convergência, nós tivemos testemunhos de pessoas, irmãos, que emocionaram, que estão ali, que diante do grupo, compartilham com o grupo, que estão vivendo, que estão enfrentando, e o grupo abraça, e o grupo ali está junto. Isso é o que Paulo está mostrando aqui, irmãos. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Sejam hospitaleiros. Era a ideia, porque naquele tempo tinha muita perseguição, e as pessoas tinham que largar tudo para trás, e ir embora, correr. E Paulo está dizendo, olha, essas pessoas que estão largando tudo, recebam na casa de vocês. Sejam hospitaleiros. Esta é a ideia, irmãos. A igreja de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. No capítulo 4 tem um texto ali, o versículo 32, que eu acho lindo, que diz assim, da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Que bonito isso, irmãos. Que bonito é nós sabermos do outro o nome, é nós sabermos do outro aquilo que eles precisam em oração, nós participarmos e nos envolvermos. Por quê? Porque nós temos vivido uma era de individualidade, de tribos, de cercadinhos. Cada um tem o seu, cada um faz o seu. Aqui é o meu, aqui é onde eu posso, aqui é onde eu tenho o meu reduto, e só fazem parte aqueles que eu quero. A igreja do Senhor não é tribalista. Ela é um corpo de várias pessoas. Por isso, meu irmão, se engaje, não se isole, não se retraia, não se crie dentro de um bairro, né? Um reduto somente seu. Participe daquilo que Deus tem feito na igreja. Participe daquilo que o Senhor tem realizado. Chore, alegre-se, porque isso demonstra que nós estamos amadurecendo a nossa fé. Aliás, o nosso maior exemplo, irmãos, é Jesus Cristo. João 11:35, menor versículo da Bíblia, que diz lá, Jesus chorou. Interessante, né? Ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro, que ele tinha dito para os seus discípulos próximos, essa morte não é para a glória de Deus. Mas quando Jesus recebe as irmãs Marta e Maria dizendo, mestre, o nosso irmão morreu. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, mestre, e agora? O nosso Senhor sentiu a compaixão e chorou. As lágrimas do nosso Senhor se misturaram com as lágrimas daquelas mulheres, porque Ele compartilhou daquela dor, porque Ele olhou para aquelas mulheres. Irmãos, cada vez mais nós temos criado uma sociedade mais individualista e menos conformada. Nós não choramos mais. Notícias corriqueiras de fatos que acontecem, que às vezes a gente passa. É mais uma estatística. Jovens morrendo, famílias se perdendo, crianças morrendo, filhos matando pais, pais matando os filhos. E às vezes mas esse é o convite para vivermos o Evangelho na prática, é participarmos daquilo que Deus tem feito. Mateus, doutor Mateus, né, ele disse uma vez aqui pregando para os jovens uma frase que eu guardei. Em um mundo obcecado em ter e acumular, nós cristãos somos chamados a repartir e a compartilhar. Esse mundo de alta performance, obtenha. E não estou dizendo que você não possa ter, irmãos, que você não possa buscar. Não é isso. Mas o mundo, ele se prende, isso é tão pregado hoje em dia, que não importa a forma, não importa o meio, importa o fim. Se eu precisar derrubar alguém, se eu precisar passar em cima de alguém, o importante é que eu atinja o objetivo. Isso é o que o mundo fala. Mas no mundo, no Evangelho, não é isso que Cristo nos ensina. Pelo contrário,
Ele nos ensina a compartilhar e a repartir. E aí Paulo vai avançando. E ele vai nos mostrar que nós não só compartilhamos, nós não só repartimos, mas em terceiro lugar, irmãos, nós evidenciamos o evangelho na prática, quando nós honramos todos de forma igual. No versículo 10, a parte B, diz assim: quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. No versículo 16 ele diz: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O que Paulo está nos ensinando aqui? Que nós também, na hora de compartilhar, de repartir, não podemos ter preferências. Não podemos ter aqueles que nós gostamos mais. Como a gente diz às vezes, né, com os jovens, a panelinha. Aqui somos todos nós um caldeirão, não pequenas panelinhas. É um caldeirão, todo mundo dentro. Paulo está dizendo isso. Não tenha favoritismos. Hajam imparcialmente dentro do corpo de Cristo. Tiago denuncia isso no capítulo 2 da sua carta, quando alguns chegam e querem os lugares de preferência, querem os destaques de preferência, querem serem notados, e Tiago está dizendo: não podemos tratar melhor quem tem mais, não podemos medir valor por aparência, não podemos honrar a riqueza e desprezar a simplicidade. Era o que acontecia, por exemplo, no caso da ceia do Senhor, que nós lemos aqui todo o primeiro domingo do mês. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, ali, irmãos, acontecia um problema de favoritismo. Ali acontecia um problema de parcialidade. Os ricos que traziam as suas comidas comiam tudo, bebiam tudo, ficavam embriagados. E os pobres, que às vezes não tinham aquele alimento, ficavam ali, olhando e vendo aquilo. E Paulo está dizendo: vocês estão desonrando o corpo de Cristo. Vocês não estão trazendo glória para o corpo de Cristo. Se vocês têm fome, come na sua casa. Ou seja, irmãos, o que Paulo está mostrando aqui também em Romanos 12? Que nós devemos agir de forma a honrar todos da mesma forma. A igreja não pode funcionar como o mundo funciona. O mundo, ele nos mede pelo que nós temos. O mundo nos mede por aquilo que nós somos. O grau, a patente, o destaque, é aí que nós somos medidos. Mas dentro do corpo de Cristo não há isso. Aliás, Paulo também diz em Filipenses capítulo 2, verso 3, não façam por ambição, nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Vaidade e autopromoção se contradizem com o Evangelho. Contradizem o Evangelho. São contradições. Quem entendeu que foi alcançado pela graça do Senhor, não dá espaço para soberba. Não dá espaço para favoritismo. Vem aqui, meu preferido. Não. Como diz lá, né? O Senhor dos Anéis, meu preferido. Não, meus irmãos. Aqui nós devemos honrar todos da mesma forma. A cruz é o sinal disso, irmãos. A cruz, ela humilha o nosso orgulho. A cruz é o sinal, quando o orgulho e a soberba estiverem invadindo o nosso coração, meu irmão, eu te convido, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. E o seu orgulho vai ser derrubado, a sua soberba vai cair por terra. Porque lá é o sinal, irmãos, de que alguém pagou uma dívida, de que nós não seríamos capazes de pagar. Alguém morreu em nosso lugar. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo, para a palavra do Senhor, nós temos um exemplo belo sobre isso. Filemão e Onésimo. Você já deve ter visto a carta de Paulo a Filemão. Filemão era um escravo, irmãos, que fugiu do seu senhor. E aí ele, claro,
soberania divina, encontra com Paulo, se converte a Cristo. E Paulo o recomenda voltar a Onésimo. Mas Paulo escreve uma carta a Onésimo. E nessa carta Paulo diz o seguinte: receba Filemão como um irmão em Cristo. Porque agora ele já não é mais seu servo. Ele já não é mais o seu escravo. Mas ele é um irmão em Cristo. Nós devemos, irmãos, honrar a todos de forma igual. Nós devemos, como diz, o reverendo Hernandes, ele sempre diz que a igreja é o único lugar onde todos estão na mesma posição. Aqui não tem carteirada. Eu sou o pastor fulano de tal. Eu sou o ciclano. Eu estava dizendo hoje na escola bíblica, permita-me abrir um parênteses. Meu irmão, eu tenho um quê? Com esse negócio de cultura da honra, que tem que honrar. E, irmãos, a gente só tem que honrar Cristo. Aqui somos todos ovelhas do mesmo pastor, caminhando para a Nova Jerusalém. Tem um negócio que, porque, irmãos, eu vim dessa cultura. E parece que tem uma aura especial sobre determinadas pessoas, onde tem alguns privilégios. Irmãos, que privilégio! Somos todos pecadores, a começar por mim. Paulo diz, Cristo veio buscar os pecadores, dentre os quais eu sou o principal. Todos nós aqui, irmãos, somos iguais perante o Senhor, discípulos do mesmo Senhor, ovelhas do mesmo pasto, seguindo e tentando seguir, caminhando juntos para a nova Canaã. Que Deus nos ajude, porque o mundo tem cada vez mais pregado esse favoritismo. E que Deus nos livre, irmãos, disso no meio do povo dele. Que Deus nos livre. Que nós possamos honrar a todos da mesma forma, porque diante da cruz não há superiores. Há pecadores alcançados pela graça. Como você tem tratado os irmãos ao seu lado? Como você tem tratado a pessoa mais humilde? De repente o porteiro do seu prédio? É ali que você vai evidenciar o evangelho? Ou o síndico? Ou a pessoa do seu trabalho? A zeladora? O diretor? Como? O evangelho é vivenciado na prática, irmãos. Como você tem tratado os outros? Quarto e último ponto que Paulo nos evidencia aqui, que Paulo mostra, a evidência de viver um evangelho na prática. Como nós vivemos o evangelho na prática. E eu acho, irmãos, para mim particularmente, esse é o ponto mais difícil. Não sei para você, mas para mim é. Paulo vai dizer que nós evidenciamos o evangelho na prática quando nós oramos e abençoamos quem nos persegue e quem nos calunia, os nossos inimigos. Olha comigo o que ele diz no verso 14. Abençoem aqueles que vos perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Olha o versículo 17. Não pague a ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. A quarta evidência que nós praticamos e vivemos de fato o evangelho é quando nós oramos e abençoamos os nossos inimigos. E aqui é o ponto mais difícil, irmãos, porque nós somos pecadores. E quando alguém pisa no nosso calo, a gente fica revoltado. Aliás, tem até crente que fala: eu sou crente, mas o meu braço não é. Que é uma contradição, na verdade, né, irmãos? Não mexe comigo não deixa eu perder os meus 5 segundos. Isso não é bíblico. Paulo vai nos ensinar que mesmo aqueles que nos perseguem, nós devemos orar. Nós devemos abençoar. Paulo,
ele olha, né, e ecoa aquilo que Jesus disse. Isso não é inventado, não é uma invenção paulina, mas é um eco da voz de Cristo. Em Lucas capítulo 6, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. É só um eco daquilo que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. Isso parece loucura, não é mesmo? O mundo vai olhar para isso e dizer assim: como assim eu vou abençoar aquela pessoa que me fere? Como assim eu vou orar por aquele que me persegue? Como assim eu vou fazer o bem a quem me odeia? Como assim, pastor? Você está me dizendo que eu vou ter que dar bom dia para aquela pessoa do meu trabalho que não gosta de mim? Eu vou precisar, de repente, repartir, ensinar, mostrar alguma coisa daquela pessoa que só quer puxar o meu tapete? Exatamente. É isso, irmãos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho vivenciado na prática. Porque nós devolvemos, não na mesma medida, mas nós devolvemos com bem. Retribua o mal com bem, não é com o mal. O mundo ensina isso. Olho por olho, dente por dente. Aliás, o código de Hammurabi aí, permeando séculos da humanidade. Mas o nosso Senhor ensina ao contrário. Se alguém te der um tapa, vire o outro lado. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe duas. Irmãos, isso é um paradoxo para os nossos dias. E por isso que eu disse, isso é o mais difícil para nós. Porque nós somos pecadores. Nós fomos maculados pelo pecado. Não há nada em nosso ser que não foi contaminado. E se não for a graça de Deus, a presença do Espírito Santo nos nossos corações diariamente, nos mostrando, nos evidenciando que nós devemos agir diferente, falar diferente, praticar as coisas diferente, meu irmão, se nós dermos lugar para a nossa carne, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Mas Paulo está dizendo uma coisa que ele sabia muito bem, porque ele foi um dos perseguidores da igreja. Ele foi aquele que matou, que perseguiu, que prendeu. Mas se há algo que ficou marcado na mente de Paulo, e Agostinho de Hipona fala isso, foi o martírio de Estevão. O primeiro mártir cristão. Quando ele está sendo apedrejado, Estevão olha para aquelas pessoas, e lá em Atos capítulo 7, versículo 60, diz o seguinte, o Estevão orando: Senhor, não lhes impute este pecado. Ele estava só também ecoando aquilo que Jesus diz na cruz. Paulo estava ali, irmãos, assistindo tudo. Aliás, a capa de Estevão caiu nas mãos de Paulo. E aí Agostinho de Hipona diz algo maravilhoso, que se não fosse que a igreja tem Paulo por conta da oração de Estevão. A igreja só tem Paulo por conta da oração de Estevão. Aquele vizinho, aquele colega, aquela pessoa do teu trabalho, aquele familiar, cunhado, cunhada, que de repente tira sua paz, que de repente te deseja o mal, que torce contra, de repente é essa pessoa que Jesus quer alcançar pela sua oração, pela forma como você vive o Evangelho, pela forma como você evidencia na prática o Evangelho, porque só falar, irmãos, não basta, devemos viver. Isso é vencer o mal com o bem. Isso é o Evangelho vivido na prática. Isto é, irmãos, Cristo sendo visto em nós. Como que você tem amado as pessoas que não gostam de você? Como você tem demonstrado nas suas palavras? Às vezes você é o instrumento que Deus quer usar para alcançar essas pessoas. Que Deus nos ajude, irmãos, porque como eu disse, esse é o ponto mais difícil, para mim particularmente. Tive já várias situações
Porque eu digo, Senhor, não tá fácil não, viu? Perdoar essa pessoa, orar por ela, Senhor, mas aí o Senhor está pedindo demais, né? Mas é isso que nós devemos fazer, irmãos, como cristãos, como regenerados, como de fato entendedores, né, do Evangelho. Romanos 12, Paulo vai terminar e eu também concluo com um imperativo poderoso. Um imperativo que é, quem sabe, o grande finale daquilo que ele está nos ensinando aqui nessa manhã. Versículo 21, ele vai deixar muito claro que nós não devemos deixar-nos vencer pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Acho que tudo isso fecha a forma como nós vivemos, irmãos. Diariamente, nas pequenas coisinhas até as maiores, nas pequenas afrontas até as grandes discussões, a forma como nós vamos nos portar, a forma como nós vamos reagir, a forma como nós vamos responder, vai evidenciar o Evangelho do Senhor. Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É um desafio, não é mesmo? É um desafio para nós do lado de cada eternidade. Vivermos de forma a evidenciar o Evangelho na prática. Mas é só assim, irmãos, que nós ouviremos da boca do nosso Senhor, servo bom e fiel. Muitos chegarão naquele grande dia e dirão, Senhor, eu preguei, batizei, operei maravilhas, expulsei demônios em teu nome. E Jesus dirá, nunca te conheci. Mas quando nós evidenciamos o Evangelho na prática, nas pequenas coisas, nós ouviremos do Senhor, servo bom, servo fiel. Esse, na verdade, irmãos, tudo isso que eu falei nessa manhã, esse texto de Paulo, é só um retrato do próprio Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, foi o maior exemplo de tudo isso que eu falei. E Ele é o resumo disso. Porque abraçado naquela cruz, ensopado de sangue, escarnecido, zombado, humilhado, ferido, traído, Ele olhou para os seus algozes, que aliás era eu e você, e disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A vida cristã não é uma teoria, irmãos. Por isso, eu te desafio nessa manhã a viver na prática a vida cristã. A amar sem máscara, a participar das necessidades, a honrar sem favoritismo, a orar pelos que perseguem vocês. Para que no final, Cristo seja evidenciado. Concluo, meus irmãos, com uma ilustração que eu acho que eu já contei aqui na igreja, mas eu quero fechar com ela. Tive um professor de teologia que contou uma história para nós. Certa vez, um professor dele no estado de São Paulo estava passando e um morador de rua disse assim, eu estou com fome, me dá um dinheiro para comer? E aí aquele professor pegou e disse assim, não, vamos fazer melhor, vamos almoçar comigo então. Pega um morador de rua e vai num restaurante, as pessoas ficam olhando, né, meio de canto de zóio, que é o que eu e você fazemos também, sem ser hipócritas. E ficou olhando para ele, pro rapaz e pro morador de rua, mas eles almoçaram e naquele almoço o professor foi perguntando da vida, olha, o que aconteceu então? Eu vim do norte tentar a vida aqui em São Paulo e aí eu não consegui, e aí perdi o contato com a minha família, acabei indo para a rua e estou nessa situação há mais de 3 anos. E o que você quer? Qual que é a perspectiva da sua vida? Não, quero voltar para minha família, quero reencontrar minha família, meus pais, meus amigos, quero voltar para minha cidade, mas eu não consigo. Mas você quer mesmo? Quero voltar, então você vai voltar hoje. Aí eles saíram dali, passaram na rodoviária, compraram a passagem, viram que a passagem era um pouquinho mais extensa. Aquele professor falou, agora vamos fazer o seguinte, você não pode viajar desse jeito, vamos na minha casa. Levou o camarada para casa, o cara tomou um banho, fez a barba, deu uma roupa para ele. E toda essa
Essa circunstância estava acontecendo, sempre o professor falando de Jesus, do Evangelho, mostrando, olha, que Jesus é o único que pode salvar, sempre. Passado, quando foi deixar na rodoviária, deu um dinheirinho para ele, ó, isso aqui é para você comer na estrada, tal. Quando ele foi pisar na porta do ônibus para entrar, ele olhou para o professor e diz assim: se esse Jesus que você me falou foi igual a você, eu quero segui-lo. Eu vou procurar ele na minha cidade. É assim, irmãos, que nós evidenciamos o Evangelho. É na prática, não é só em palavras.